Você já se perguntou por que algumas amizades, mesmo durando anos, deixam um gosto amargo depois que acabam? Já sentiu que havia algo errado, mas não conseguia nomear? Já parou para pensar por que certas pessoas nos causam um desconforto tão difícil de explicar? Ou por que, às vezes, aqueles que se aproximam com sorrisos e promessas de lealdade acabam nos ferindo de forma silenciosa e profunda? Talvez você tenha confiado em alguém que dizia estar ao seu lado, mas que, no fundo, agia como um espelho distorcido das partes de você que ainda não estavam conscientes. Isso não é apenas sobre a falsidade do outro, é sobre o que essa relação estava tentando lhe mostrar sobre si mesmo, uma perspectiva profundamente enraizada na filosofia de Carl Gustav Jung. Jung chamou de sombra tudo aquilo que somos, mas que preferimos ignorar. São os traços rejeitados, os impulsos malquistos, os desejos reprimidos, os medos que escondemos até de nós mesmos. O curioso, e também doloroso, é que aquilo que não reconhecemos em nós tende a se projetar no outro. E uma das formas mais sutis e perigosas dessa projeção ocorre justamente nas amizades. Desde cedo, aprendemos que amigos são fundamentais para a nossa existência. Eles preenchem a necessidade de pertencimento, nos oferecem afeto, companhia, validação. Só que a busca por pertencimento, quando não está ancorada em um senso real de identidade, abre caminho para conexões tóxicas, codependentes, pautadas mais na carência do que na afinidade real. O amigo se torna o espelho no qual projetamos o que não suportamos ver em nós. E é aí que tudo se complica. Aquela amiga que parece sempre criticar você pode estar apenas refletindo sua própria autocrítica, ou talvez o amigo que te diminui esteja apenas espelhando o seu medo de ser pequeno. Mas também pode ser o contrário. Ele pode representar o seu lado controlador, aquele que você evita reconhecer. O ponto central, na verdade, não é demonizar o outro, e sim compreender por que essa relação desperta tanta emoção, seja dor, irritação, dependência ou até inveja. Jung, com sua sabedoria, nos lembra que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos vivendo como destino. Ou seja, se você não se confronta com suas inseguranças, desejos ocultos e feridas emocionais, viverá rodeado de relações que as escancaram de forma indireta. Você será atraído inconscientemente por pessoas que intensificam a dor que você tenta evitar. A amizade se torna, então, um complexo palco de projeção. Quantas vezes você se viu anulando sua opinião para manter a harmonia em uma amizade? Quantas vezes se culpou por estar incomodado com alguém, tentando racionalizar que era coisa da sua cabeça? Essa dúvida constante, essa sensação de estar sempre em dívida com o outro, é um forte indicativo de que sua sombra está sendo ativada. E quando ela não é integrada, ou seja, reconhecida e acolhida conscientemente, ela domina o relacionamento. Imagine a seguinte cena. Você está em um ciclo de amizade em que precisa esconder suas vitórias. Sempre que compartilha uma conquista, a outra pessoa muda de assunto, desvaloriza ou se afasta. Aos poucos você começa a se calar. Pensa que está sendo humilde, que está apenas evitando conflitos, mas na prática você está se encolhendo para caber no afeto alheio. Isso é autotraição, e ela custa caro. Jung alertava que a sombra não é apenas o que há de ruim em nós, mas também o que temos de valioso e não reconhecemos. Às vezes projetamos no outro a nossa própria luz reprimida. Invejamos a coragem, a criatividade, a ousadia que não nos autorizamos a ter. Por isso, nem toda relação difícil aponta apenas para feridas. Às vezes, revela potenciais esquecidos, talentos encobertos, verdades que não ousamos assumir. O outro nos incomoda porque encarna algo que ainda não integramos, algo que ainda está no inconsciente e precisa ser trazido à luz para o processo de individuação. As amizades que mais nos transformam são aquelas que nos obrigam a olhar para dentro. Não porque o outro nos fere, mas porque ele nos mostra onde ainda estamos feridos. Às vezes, a dor de uma amizade que se desfaz é o início de uma profunda reconciliação consigo mesmo.
É quando percebemos que nunca estivemos tão sozinhos quanto acreditávamos, e que talvez aquela relação só preenchia um vazio que agora precisa ser encarado com honestidade. Existem amizades que operam como verdadeiros vícios emocionais. São relações intensas, cheias de cumplicidade aparente, mas que exigem sempre que você esteja disponível, que você diga sim, que você seja útil. O afeto, nesse contexto, está condicionado à sua performance. Você se torna uma versão editada de si mesmo, um personagem criado para sustentar o vínculo. E cada vez que você tenta mostrar quem realmente é, o clima muda. A pessoa se distancia, silencia ou te faz sentir culpado. É como se você precisasse pagar pelo afeto com sua própria autenticidade. Isso, caros amigos, não é amizade, é dependência. E, frequentemente, é alimentada pela sombra. Você já se sentiu culpado por se afastar de alguém que não fez nada demais? Já sentiu como se estivesse traindo alguém só porque decidiu priorizar sua paz? Essas são armadilhas da sombra. Ela sabota o discernimento, coloca a culpa onde deveria haver autocuidado, nos faz confundir empatia com servidão, bloqueando o caminho para o self. A sombra também se esconde nas dinâmicas silenciosas, competições veladas, ironias disfarçadas de brincadeira, conselhos bem-intencionados que te paralisam. O amigo que diz estar preocupado, mas mina sua autoconfiança. A amiga que diz apoiar, mas nunca comemora de verdade suas conquistas. São relações que drenam sua energia sem que você perceba. E quando percebe, já está exausto demais para reagir. Mas e quanto a nós? Será que também não reproduzimos essas atitudes? O caminho da individuação, o processo de se tornar um indivíduo total e diferenciado, como dizia Jung, exige a coragem de admitir que não somos apenas vítimas. Todos nós, em algum nível, já fomos o amigo difícil de alguém. Já invejamos, já manipulamos, já silenciamos o outro para manter o controle. Integrar a sombra é também assumir responsabilidade pelas relações que construímos e pelas dores que causamos. A partir do momento em que você reconhece a sombra atuando, tudo começa a mudar. Você para de se culpar por sentir o que sente, para de racionalizar a intuição, para de idealizar o outro. Começa a aceitar que nem toda a amizade precisa durar para sempre e que algumas existem apenas para ensinar algo. Isso não diminui a importância que tiveram, mas devolve a você o poder de seguir adiante em seu próprio caminho. Às vezes, o mais difícil não é romper, mas sustentar a decisão de se afastar. O vazio que vem depois pode ser assustador, mas é nele que o autoconhecimento floresce. É quando você para de preencher buracos com presenças erradas e começa a cultivar sua própria companhia, fortalecendo seu centro psíquico. A verdadeira amizade, sob a ótica junguiana, nasce da liberdade. Você não precisa se provar, se explicar, se justificar. Você pode errar, crescer, mudar e ainda assim ser acolhido. E o mais importante, você também aprende a oferecer esse espaço ao outro. Relações conscientes não são perfeitas, mas são transparentes. Elas se sustentam no respeito mútuo, não na necessidade de preencher lacunas emocionais. É preciso reaprender a olhar para o outro como um ser inteiro, com sua própria psique, sua própria sombra e sua própria luz, e não como uma extensão das nossas carências. O amigo não está lá para curar suas feridas, compensar suas dores ou validar sua existência. Ele pode caminhar ao seu lado, mas o percurso é seu. A responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento é intransferível. Quando você compreende isso, começa a se cercar de pessoas que somam, e não apenas ocupam espaço. Da próxima vez que se sentir desconfortável em uma amizade, não corra para julgar ou se culpar. Faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: o que essa relação está me revelando sobre mim? Talvez a resposta doa, mas com certeza ela também libertará. Porque o que dói, quando acolhido e compreendido no contexto da sua própria psique, se transforma em material para o crescimento e para a expansão da consciência. E lembre-se, quanto mais você se conhece, menos se torna refém dos reflexos alheios.
Você para de se perder nos espelhos dos outros e começa a se reconhecer no espelho da própria consciência. A sombra, quando integrada, deixa de ser inimiga e se torna aliada. Ela não desaparece, pois é uma parte inerente da psique humana, mas para de comandar suas relações e suas reações inconscientes. Você não precisa ter medo de se afastar para se encontrar. Se esse texto te tocou de alguma forma, convido você a refletir. Existe alguma amizade na sua vida que está mais ligada à dor do que ao crescimento? Alguma relação que te impede de ser quem você realmente é? Compartilhe nos comentários. Esse pode ser o primeiro passo para iluminar o que ainda está escondido e para iniciar um novo capítulo em sua jornada de individuação.